pronunciamento da tribuna desta Casa Legislativa. Pois não. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras, a mesa diretora, quase boa tarde. Nossas sessões, elas andam longas. E eu acho isso muito salutar, significa que a gente está disposto a debater sobre infinitos assuntos. Mas um dos temas mais debatidos no último período, e eu não poderia de iniciar o meu grande expediente sem falar disso, é a saúde. Foi muito importante a vinda do secretário Rafael Bueno ontem a esta casa. Eu acredito que essa deva ser uma ação de todo o secretariado. Eu acho que quando a gente enfrenta problemas graves e inseguranças e tem muitas dúvidas, fica muito mais esclarecido por parte da prefeitura quando o secretário, o prefeito vem aqui, conversa com nós, se coloca à disposição da forma com que foi ontem. Eu quero aproveitar também para fazer um recorte que, infelizmente, para mim é um lamento de uma parte da fala do secretário que foi relacionada a colocar a população, de certa forma, contra os médicos, dizendo que a população deveria obrigar os médicos a atender. E eu questiono a vocês, pares, quem de nós trabalharia sem salário? Se nós não estivéssemos recebendo o nosso salário, estaríamos aqui pelo amor? Por vestir a camisa no amor? A gente consegue pagar a nossa conta só porque a gente ama? A gente consegue comer só porque a gente ama? Então, é infinito o esforço dos profissionais das nossas UPAs, que trabalham incansavelmente, como bem dito por muitos colegas, atendendo mais pessoas do que está lá no contrato. Mas eles atendem todas as pessoas. E essa greve, ela ocorreu por uma gota da água que foi o não pagamento de salário, mas de uma gestão que já dificultava o trabalho deles em muitas outras questões. Então, a gente não pode incorrer o erro de esquecer que o culpado principal é o Ideias, de que a gestão municipal tem sua parcela de culpa por ser a principal responsável por gerir a saúde do nosso município, mas que em nenhum momento a gente pode culpabilizar os profissionais que não estavam sequer recebendo seus salários em dia. É importante também dizer que a Comissão de Saúde fez uma indicação protocolada hoje para que a gente tenha o mantimento dos profissionais aptos a estarem trabalhando, aqueles profissionais que já conhecem a realidade de uma unidade de pronto atendimento, que já sabem como que deve ser os fluxos e todas as questões. Então, a importância da gente ter um serviço de qualidade é também a gente conseguir fazer a manutenção desses profissionais dentro desse espaço. É algo que a Comissão de Saúde tirou como encaminhamento na última reunião e eu trago aqui a essa tribuna. Não posso deixar de dizer que a gente já teve o exemplo de que é esse modelo de gestão que terceiriza a responsabilidade da prefeitura para um serviço essencial, que é o serviço de saúde. Demonstra problemas no InSaúde, que era a empresa anterior, demonstra problemas agora com o Ideias, e a gente vai ter que ser muito rigoroso na nossa forma de estar fiscalizando, porque pode continuar apresentando problemas. Não é que a solução de todos os problemas estaria na municipalização, mas pensar num processo progressivo de municipalização das nossas UPAs é pensar em tornar nossa, de fato, a responsabilidade de um serviço essencial que nunca, jamais deve ser visto como mercadoria. Ontem, o secretário usou a analogia de dizer que a gente não pode expulsar uma pessoa que alugou a casa com a gente de qualquer maneira. Concordo, não podemos. Mas o que o Ideias tem com o município não é um contrato de aluguel. É um contrato de prestação de serviço.
E as metas contratuais desse contrato não estavam sendo atingidas, porque, como eu disse, o não pagamento de salários ele foi a gota da água. Mas a gente precisa ter em vista que, conversando com os profissionais dentro da UPA, eles estavam vivendo a pior gestão das unidades de pronto atendimento. Nem internet eles tinham, porque nem a internet era paga. Vocês imaginam nós termos um equipamento de saúde que não tem sistema, que tem que ser feito o cadastro em mão, porque não tem como ligar o computador, porque não tem internet por falta de pagamento. É claro que salta aos olhos a falta de medicamentos básicos. É claro que é absurdo o fato deles não pagarem as lavanderias e isso fazer com que falte lençol nas UPAs. É inadmissível que os profissionais não recebam em dia, mas é também inadmissível nós sabermos que a UPA passou por vários dias sem internet, que é algo tão básico. Mas eu entendo que saúde é um dos temas mais complexos que a gente vem tratando no último período e que demonstra muito da incapacidade do governo. Mas, infelizmente, não é o único ponto. Infelizmente, eu acho, e essa é uma opinião minha, mas tenho certeza que muitos munícipes de Caxias do Sul, inclusive colegas vereadores aqui dentro concordam comigo, é um dos piores governos da história. Está superando o governo Guerra. O Guerra teve 3 anos. O Adiló teve 6. Está no 6º ano de mandato. 2º mandato como prefeito. E o que melhorou? Sinceramente, sendo vereadora já há 2 gestões, eu digo que o governo passado era até melhor do que esse. Que ao invés de melhorar as questões, de melhorar o seu secretariado, de melhorar a competência de quem está do seu lado, as coisas são piores. E não dita só por mim, que sou da oposição. O prefeito falou na reunião que nós, vereadores, tivemos com ele, que o pessoal dele errou no projeto das PPPs. Não é a gente que está falando que eles são incompetentes, é o próprio prefeito que está admitindo a incompetência desse governo municipal. E é uma incompetência nas coisas graves, como a saúde, mas é uma incompetência também nas coisas simples. E nos projetos que são criados por eles, como projetos que estão aqui para melhorar, para salvar, para ajudar as pessoas. A PPP da iluminação pública, muito necessária, importante, precisamos melhorar a questão da iluminação. Deu problema. A Maesa continua sendo um elefante branco aqui no meio desse plenário, porque a gente não viu sair do papel. Mesmo depois de muito esforço, mesmo depois de muito debate. O transporte coletivo, eu lembro. Eu não tenho memória curta e lembro que o governo disse que se a passagem de ônibus não fosse a R$ 13,50, esse governo estaria fadado ao fracasso. Então, se está a R$ 9,00, quase 3 vezes mais do que R$ 13,50, está fadado ao quê? Para mim, é além de fracasso. É uma irresponsabilidade com coisas que são necessárias para as pessoas conseguirem garantir o mínimo para um bem viver. Mas a situação mais grave que a gente enfrenta no último período está relacionada a uma notícia que, por enquanto, ela não está clara para nenhum de nós. Porque o que a gente teve de informação, a gente teve mais concreta pela mídia do que na reunião com o prefeito, que é relacionada às PPPs da educação infantil. Todos nós aqui sabemos da importância da educação infantil. Sabemos da importância das crianças estarem dentro da escola, da importância para o desenvolvimento pleno de uma sociedade. Então, a gente não está aqui questionando a necessidade da abertura de vagas na nossa cidade. Isso é necessário e é defendido por todos nós. Sou professora das séries iniciais. Defendo a educação infantil com unhas e dentes, porque acho que lá está um dos principais pontos do desenvolvimento infantil. Mas tudo isso foi feito com muita insegurança.
A gente tem apontamentos que demonstram que questões técnicas não foram levadas em consideração, foram ignoradas. Há relatos de documentos internos que demonstram que o governo... Uma declaração de líder para a bancada do PT. Continua em declaração de líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, da vereadora Estela Valadin, da bancada, da tribuna. Não tem... Há questões internas que demonstram... Uma parte, vereadora. Já lhe concedo, vereadora. Que demonstram que esse governo pode não ter capacidade financeira de manter esse contrato. E não é um contrato pequeno. É um contrato milionário de 25 anos. Eu tenho 26. Então, 25 é quase tudo que eu tenho de vida. Então, vai ser o dobro da minha idade e nós ainda vamos estar com esse contrato vigente. Com todas as inseguranças que se apresentam. Com a possibilidade de rombo gigantesco e milionário que se apresenta. Então, é necessário que nós não nos eximamos da nossa tarefa principal enquanto parlamentar, que é a tarefa de fiscalizar. A possibilidade e a necessidade da abertura de uma comissão parlamentar de inquérito não é para culpabilizar a A ou B, mas é para nos dar, enquanto vereadores desta casa, a possibilidade de fazermos investigação sobre esses contratos, sobre de que forma se deu esses estudos técnicos e qual que é a viabilidade financeira existente ou não existente para esse projeto de muitos anos e milionário na nossa cidade. Seu à parte, vereadora Rose. Vereadora Estela, tenho certeza que os vereadores e as vereadoras dessa casa não vão se omitir de fazer o seu principal papel, que é a fiscalização. Nós vamos aprovar, já foi protocolado a partir de uma iniciativa da vereadora Sandra, um pedido de informação, mas a gente sabe que, muito além disso, neste momento, nós precisamos de uma CPI para investigar o que está acontecendo neste contrato da educação, das PPPs da educação infantil. Para resgatar um pouco a história, há 2 anos, quase 2 anos e meio, quando surgiu essa votação aqui na casa, que foi um grande... para a campanha do prefeito Adiló, uma grande coisa que acabar com o problema da educação infantil, da falta de verbas, de vagas, nós fizemos todos esses questionamentos que estão aparecendo agora. Eu tenho uma boa memória. E quando eu me dedico a um assunto, a minha memória fica ainda melhor. Eu lembro das nossas falas aqui nessa casa, falando que era muito tempo, 25 anos, qual era a previsão orçamentária que se teria. As audiências e as reuniões públicas que são obrigatórias, ela sequer teve o convite oficial do Fundeb na época, sequer teve a participação do Conselho Municipal da Educação. Elas foram audiência como quase todas esse município tem feito, faz, publica lá, diz que fez, e acontece com meia dúzia, a maioria pessoas do governo de cargo de confiança, inclusive. Então, nós queremos investigar, nós temos informações de contratos, de orientações, de questões que, aliás, deveria ser público, mas não está no drive público, de documentos lá dentro, inclusive orientando que não fosse feito aquilo naquele momento, que fosse feito com mais prudência. Nós precisamos ter tudo isso esclarecido, e não é nós aqui na Câmara de Vereadores. É a população caxiense precisa saber disso. Já vou concluir. Nós já tivemos festas para comemorar, já tivemos árvores cortadas
centenárias em lugares que nem é agora nas primeiras. Já fizeram tudo isso para mostrar para a população quando o rombo... Nós precisamos entender o rombo. E, sinceramente, eu não acredito numa explicação como aquela que foi dada lá naquela reunião, segunda-feira, com o prefeito. Nós precisamos investigar e um dos mecanismos que nós temos aqui é a CPI. Eu tenho certeza que a oposição vai estar junto nessa, porque é o instrumento, inclusive nós, como minoria, temos nessa casa. Obrigada, vereadora. Muito obrigada, vereadora Rose. Eu acho que o que você fala sobre conselhos importantes e relacionados à educação não terem sido consultados é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Se eles não foram ouvidos, eu acho que a gente precisa dar espaço para eles serem ouvidos, porque, de fato, durante todo esse processo, foi um processo feito muito rápido, no atropelo, onde ninguém teve muita oportunidade de dar suas contribuições. Seu à parte, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Estela. A senhora, hoje, nessa manifestação, representa a nossa bancada, tratando de vários temas, o tema da saúde, mais especificamente sobre a abertura de uma CPI para analisar os problemas relacionados à principal proposta do governo, a Diló, desse segundo governo, que era a PPP da educação infantil. Eu digo era porque a Nath morta, né? Ela já nasceu morta. E nós alertávamos para isso. Ao que tudo indica, o problema foi de incompetência. Na questão dos números, como a imprensa e os órgãos fiscalizadores já apontam, houve um atrapalho total em relação aos locais das escolas de educação infantil, bairros com duas escolas, enquanto bairros com problema de falta de vagas, e eu cito aqui a Zona Norte no Belo Horizonte e o Mariane, que são bairros que precisam de escolas, não foram contemplados. Então, assim, desde valores, desde a destinação do local e a panfletagem que a gestão municipal fez, anunciando em baile em fogo de chão, tratando uma vereadora da oposição com desrespeito quando participou de um evento e, enfim, dizendo que a oposição estava querendo atrapalhar, e o resultado está aí. Por isso que no regime democrático e numa relação republicana, a gente segue o que a legislação estabelece, e a CPI é uma dessas possibilidades para tratarmos do que justificou os problemas e para que isso nunca mais se repita. Eu espero que o problema seja só na PPP da educação infantil, mas ao que tudo indica, outras PPPs também apresentam graves problemas de competência ou sei lá do que. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador. Seu à parte, vereador Iago. Obrigado, vereador. Eu acho que se não tem nenhuma ilegalidade, nenhum problema, não tem problema em a gente daqui a pouco estar apurando, fazendo uma CPI para estar averiguando isso aí. Outra coisa, como o vereador Lucas falou aqui, a democracia é isso, né? Parece, às vezes eu sinto que nessa gestão a gente tem que pedir com licença, por favor, se eles nos autorizam a fazer oposição. Eu acho que não é por aí. Iago está desagradando as pessoas. Bom, desde que eu nasci lá de 1994, eu venho desagradando até a minha mãe. Então eu não espero agradar ninguém. O que eu menos espero é agradar as pessoas. Então, parabéns aí por essa CPI, contem com nós. E pode ter certeza que não tem nenhuma ilegalidade, a gente vai apurar lá na CPI. Muito obrigado. É exatamente isso, vereador. Quem não deve, não teme. Seu à parte, vereadora Daiane. Vereadora Estela, parabéns pelo tema. Eu estava conversando com o capitão Ramon, porque a imprensa nos perguntou sobre a questão da CPI, se nós assinaríamos. E nós, como vereadores de oposição e em busca da maior transparência, tanto eu quanto o vereador capitão Ramon, vamos assinar, né? Então, já comunicamos vocês pela questão que a gente entende que tem algum problema. O prefeito mesmo utilizou a palavra anomalia, né, no projeto, e que iam verificar, enfim, e eu não acredito que não verificaram a questão também de custos da continuidade do serviço, principalmente a questão do pedagógico, né? Então, precisamos de investigação, sim, mas com tantos problemas na administração, eu diria que algum CPI na saúde precisaria para a gente verificar. Agora a CPI da PPP, daqui a pouco uma CPI no governo, né? Porque temos problemas, né? Meu Deus do céu, mas com toda certeza assinaremos em busca da transparência, né? Principalmente para as pessoas e também para aqueles bairros que aguardam, que foram anunciados 2, 3, 4 vezes os bairros que seriam a PPP da educação e agora
inclusive, né, se estudando a questão de diminuição do número de escolas. Muito obrigada, vereadora Daiane. Obrigada a todas as contribuições. Quero parabenizar também a vereadora Sandra, que iniciou com um pedido de informações. Também foi uma forma de nós abrirmos espaço para essa necessidade de maior transparência. Então, para concluir, senhor presidente, eu quero fazer um apelo aos nobres pares. Eu acho que, independente da nossa posição política, assinarmos uma CPI é assinarmos a possibilidade das pessoas, do povo, ter mais acesso aos dados, à transparência. Então, é esse o objetivo. Muito obrigada. Obrigado.